Então o que precisamos dizer é: Deus, ajuda-me a usar a paz que está em mim. Ajuda-me a usar a paciência que há em mim. Porque a única maneira pela qual a paciência, o amor, a alegria, a paz, o domínio próprio, todos os frutos do Espírito se desenvolverão em sua vida é através de usá-los. É como músculo. Hoje eu quero falar com você sobre o poder da contenção que, na verdade, é o domínio próprio. Pensei em pôr um nome mais agradável nisso, só para tornar um pouco mais convidativo. Pai, agradeço pela palavra e oro para que as pessoas ouçam o que você quer que elas ouçam. Eu sei que tem mais para falar do que o tempo, então faça sair de mim o que você quer trazer para elas e ajude as pessoas. Dê-lhes um espírito de entendimento para realmente entenderem a importância desta mensagem e ouvir o que cada uma delas precisa ouvir. Em nome de Jesus, amém. Ok, a escritura fundamental que eu quero usar é Tiago 4:7, que diz: portanto, submeta-se a Deus, resista ao diabo e ele fugirá. Agora, muitas pessoas citam apenas a metade desta escritura. Eu mesma fiz isso por muitos anos. Resista ao diabo e ele fugirá. Mas ele não fugirá se você não se submeter a Deus. Então, ficamos bravos com o diabo por causa de todas as coisas que ele faz para nos irritar e falamos de guerra espiritual, que devemos resistir ao inimigo. Na verdade, a Bíblia diz em 1 Pedro, resista ao diabo desde o início. No minuto em que você sente o inimigo vindo contra você, não espere para ver o que ele vai fazer. Você o resiste imediatamente. Mas a obediência a Deus, a total e completa obediência a Deus, ainda está na Bíblia e ainda é um assunto realmente importante. Isso não é algo com que as pessoas ficam empolgadas, mas é algo que precisam ouvir. E isso é tão triste, um pouco interessante, mas muito triste. Nós temos podcasts pequenas, não podcasts, postagens no Instagram. Esqueço como essas coisas são chamadas. E eles são trechinhos de 1 minuto dos meus sermões. E o pessoal da mídia coloca nome neles e às vezes eu penso, eu não sei por que deram este nome, mas eles dão esses nomes. Eu posso dizer pelas pessoas que assistem o que, onde elas estão espiritualmente. Eu posso dizer pelo tipo de livro que as pessoas compram, onde estão espiritualmente. Eu posso dizer por qual tipo de... Nós não vendemos muitos CDs mais, vocês fazem downloads, mas você pode dizer como... E sabe, é muito difícil, quase impossível, você vender ensinos sobre o orgulho e humildade. É muito difícil vender qualquer coisa sobre a paciência. E eu realmente pretendo escrever um livro chamado Morrendo para Si Mesmo, e vamos ver no que vai dar. Quantos aqui me desafiam a escrever este livro? Ok. Este é um dos assuntos mais importantes que precisamos ouvir, mas às vezes as pessoas, não todas, mas às vezes, as pessoas não querem ouvir o que precisam, elas querem ouvir o que as fazem se sentirem bem. E então, eu estava olhando algumas das postagens no Instagram e havia uma chamada Paciência e Perseverança. E 88 mil pessoas assistiram a ela. E então colocamos uma chamada Sente-se e não faça nada. E 188 mil pessoas assistiram a postagem. Agora, o que isto te diz? Isto é como... Me perguntaram qual é a maior coisa em seu coração. Bem, uma das maiores coisas no meu coração é nós temos que começar a andar em amor. Porque Jesus diz que essa é a única maneira pela qual as pessoas saberão que somos seus discípulos, se nós andarmos em amor. E
Andar em amor envolve muitas coisas. Isso envolve paciência, bondade, generosidade. E isto envolve o perdão. Tenho dito isso há muitos anos e garanto que cerca de 80% das pessoas na igreja estão bravas com alguém. E a Bíblia nos diz claramente que as nossas orações não serão respondidas se não perdoarmos. Então, se você tem falta de perdão no coração, você nem pode orar. Não perca o seu tempo até que isso se resolva. Mas é difícil. É tão difícil. Eu tenho um livro que será lançado em breve chamado Amando as Pessoas que São Difíceis de Amar. Eu acho que esse vai vender. Mas eu acho que outra coisa que realmente sempre foi muito importante para mim é ver todos nós, inclusive eu, continuando, sabe, crescendo e amadurecendo em Cristo. E não apenas indo à igreja, tendo adesivo no carro e usando símbolos cristãos, carregando Bíblias, mas sendo realmente verdadeiros cristãos. Então, e realmente amar a Deus com todo o nosso coração, sendo obediente a Ele, não importa o que nos custe, não importa o quão difícil seja. Alguém pode dizer amém? Agora, outra escritura sobre a qual eu quero que pensemos, porque vou compartilhar algumas coisas sobre isso. Sabe, a Bíblia nos fala sobre o reino de Deus. Nós somos parte deste reino e o reino de Deus está em você. Está em você. Mas também somos todos nós. E existem leis espirituais que governam esse reino. Uma dessas leis espirituais é: você não pode ter falta de perdão no coração e funcionar bem no reino de Deus. Mas uma outra coisa é, e quero que ouça porque isso tem muito a ver com o que eu vou compartilhar, que você deve crer antes de você receber. Vamos estar em modo de ensino hoje. Quero que você vá um pouco mais fundo comigo. Você deve crer antes de receber. Bem, isso é um pouco desafiador, porque se você acredita antes de você receber, isso é um total ato de fé, porque você não consegue ver e não consegue sentir nada ainda. A única coisa que você tem é a promessa de Deus na sua palavra. Há 7.000 promessas aqui. Então nós podemos continuar lendo e ainda não saber todas. Marcos 11, verso 24 e 25 diz, primeiro fala que se você tiver fé, pode dizer à montanha, caia no mar, e ela tem que cair. E então diz, o que quer que você peça, crendo que você já recebeu, não está dizendo, crendo que você vai receber. Diz, crendo que você já recebeu, então você vai receber. Primeiro você crê, depois recebe. Agora, infelizmente ele não diz absolutamente nada sobre quanto tempo haveremos de esperar entre o crer e o receber. É aí que entra o teste da fé. É aí que nós temos que ser fiéis e continuar fazendo o que sabemos que é certo e continuar crendo que aquilo que você pediu a Deus está a caminho e vai chegar no momento certo e do jeito certo. Então, isso, acredite que você recebeu. Antes de receber, aplica-se a todos os aspectos de nossas vidas. Tipo, quantos de vocês têm algo em sua vida que em você pessoalmente, que realmente precisa mudar, com o qual você luta e você simplesmente não consegue superar isso ainda?
Ok. O resto de vocês estão cansados ou o quê? Agora eu vou te dizer como se libertar. É muito simples. Pode parecer loucura, mas é a Bíblia e funciona. Ok, digamos que você seja impaciente. Dizemos o tempo todo, sou impaciente, eu gostaria de não ser tão impaciente assim. Deus me ajude a ser paciente. Mas não precisamos orar por paciência, porque a paciência já está em nós. Nós oramos por muitas coisas que nós já temos. Como a paz, ó Deus, me dê a paz. Bem, Jesus já disse, a minha paz eu dou a vocês. Nós temos a paz. Então o que precisamos dizer é, Deus, ajuda-me a usar a paz que está em mim. Ajuda-me a usar a paciência que há em mim. Porque a única maneira pela qual a paciência, o amor, a alegria, a paz, o domínio próprio, todos os frutos do Espírito se desenvolverão em sua vida é através de usá-los. É como músculo. Eu comecei a me exercitar, acho que há uns 15 anos atrás, e eu acho que tinha músculos, mas você não conseguia vê-los. E depois de eu ter me exercitado por cerca de 3 meses, eu estava sentada fazendo um passeio de barco um dia, e eu estava sentada na proa do barco com as pernas apoiadas, e eu cocei a parte de trás da perna e eu senti um caroço. Eu pensei, o que é isso? Eu tenho um caroço, a minha perna está tão inchada. Então toquei a outra perna e estava do mesmo jeito. Então eu pensei, são músculos. Eu realmente tenho músculos agora. Então veja, eles estavam lá, mas não começaram a aparecer, até que eu usei eles. Então, parte da razão pela qual temos provações e dificuldades em nossas vidas, e agora Deus não nos traz problemas, mas certamente Ele os usa para o nosso benefício, quando o inimigo os traz. Então, parte da razão pela qual Deus não remove todas as coisas ruins do nosso caminho imediatamente quando queremos, é porque aquilo nos dá prática. Vocês estão me olhando engraçado? Nos traz prática na paciência, na fé, no crer em Deus, no não desistir, na perseverança, no domínio próprio e no continuar a andar em amor quando as coisas em nossa vida são uma bagunça. E nós temos que ter isso, gente. Então a melhor coisa a fazer quando estamos tendo problemas, estamos sofrendo, é dizer, eu estou crescendo. Vai em frente, diabo, dê o seu melhor, ajuda-me a crescer. Estou crescendo e Deus está trabalhando. Amém? Tente isso comigo. Estou crescendo e Deus está trabalhando. O único momento em que crescemos é quando fazemos o certo enquanto tudo parece errado. Vale a pena você anotar. Eu vou repetir. O único momento que crescemos espiritualmente é quando nós fazemos o que é certo, quando tudo parece errado. E se isso for fácil para a gente fazer, é porque nós já crescemos naquela área. Certo? Então, agora eu estou há 45 anos na caminhada com Deus, então muitas coisas são... Muito disso de fazer a coisa certa é relativamente fácil para mim agora. Não é difícil perdoar as pessoas, eu só perdoo as pessoas. Porque eu sei que uma das coisas que eu não posso fazer, se eu quero fazer o que Deus me chamou para fazer, uma das coisas que eu não posso fazer, absolutamente não posso fazer, é ter qualquer tipo de falta de perdão em meu coração. Então, se você quer que as bênçãos de Deus sejam derramadas em sua vida, você não pode ter falta de perdão no coração. Você fica diante de Deus, se precisar você deita no chão, você se estica e diz, eu não vou sair deste lugar, meu Deus, até que você me dê a graça de perdoar. Agora, o perdão não é um sentimento.
É uma decisão que você toma sobre como você vai tratar alguém que te magoou ou ofendeu. Não é um sentimento. Você nem precisa gostar de alguém para amá-lo. Tem pessoas que têm que amar à distância. Amém? Mas nós temos que amar. Deus diz: ame seus inimigos. Isso está muito bem descrito na Bíblia amplificada, sabe? Aqueles que te usam e abusam de você e te tratam mal, você os perdoa e ainda os abençoa. Bem, eu disse: Deus, eu não quero que eles sejam abençoados. Vamos ser reais, eu não quero que eles sejam abençoados. Mas então Deus me mostrou algo. Quando oramos para que Deus abençoe alguém que nos machucou, isso não significa que vão ganhar um carro, uma casa nova. A primeira coisa com a qual Deus os abençoará é com alguma revelação do comportamento deles. A outra coisa que devemos fazer, e para mim são 1, 2, 3 coisas simples sobre o amor. Você perdoa, não importa como se sente. Você as abençoa, você ora por elas, e é muito difícil orar por alguém regularmente e ainda ficar com raiva delas, sabe? E aqui vem a parte difícil. Se eles precisarem de ajuda, você não imagina o quanto você deixa o diabo irritado quando você faz isso. Eu aposto que ele precisa de algum remédio para os nervos ou algo assim nesses dias, sabe? O mais poderoso nível de guerra espiritual que você pode fazer é ser bom para os seus inimigos. Eu fico feliz que alguém tenha dito algo. Tudo bem. Jesus era filho do homem e filho de Deus. Totalmente homem, totalmente Deus. Ele era um homem nascido de uma mulher, mas Deus era o seu pai. Assim ele era um homem de carne e osso, cheio de Deus. Bem, adivinha, nós também. Então, quando vemos Jesus fazendo essas coisas que são difíceis, como quando as pessoas o acusaram de coisas e ele simplesmente ficou lá e nem tentou se defender, cara, a gente pensa, isso seria tão difícil para mim? Eu apontaria o dedo na cara deles e diria: se você pensa que vai me tratar desse jeito, tira o seu cavalinho da chuva. E então nos justificamos dizendo: bem, ele é Jesus, é claro que ele conseguia fazer isso. Mas veja, nós também conseguimos. Porque na verdade, na realidade, o mesmo Espírito que ressuscitou Cristo dentre os mortos habita em nós e ele vai vivificar os nossos corpos mortais. Mas temos que crer nisso antes de recebê-lo. Ok, vamos voltar à sua e à minha fraqueza, sabe? Você é impaciente. Vive dizendo: eu sou tão impaciente. Isso é para mim também, porque essa talvez ainda seja a minha maior fraqueza. Eu não sou impaciente com Deus, eu posso esperar em Deus, entendo tudo, eu sei que o tempo dele é o certo, mas, cara, se alguém se atrasa para o compromisso... Como na semana passada estávamos indo para uma conferência em Phoenix e tivemos uma tempestade de gelo em St. Louis, e o piloto ligou e ele disse: temos um probleminha, eles não podem abrir o portão do hangar porque quando abrem ele sai do trilho e assim não podemos tirar o avião do hangar. Bem, quero que saibam que eu tinha um plano para quando chegasse em Phoenix. E esse era o meu plano. Eu ia comer em um determinado restaurante que eu amo.
E então tinha uma lojinha de vestidos maravilhosos do outro lado da rua. Num shopping, lá eu ia fazer as minhas comprinhas. E depois tirar uma sonequinha. E depois eu ia me levantar e me preparar. Mais um pouco eu já vou preparada, mas para minha mensagem naquela noite. Bem, aquela coisinha de avião bagunçou todo o meu plano. Agora é ali que eu tinha que ser paciente, bem? Você nunca se divertiu até que você seja o pregador e sua família pregue as suas mensagens de volta para você. Então, enquanto nós esperávamos no aeroporto, pelas pessoas que iam consertar a porta do hangar, chegar lá, o Dave me disse, bem sabe, o nosso tempo está nas mãos dele. E então mais alguém disse, isso também vai passar. Eu fiquei. Então mais uma outra pessoa disse, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E eu disse, cala essa boca. Agora eu só quero ficar chateada. Mas aqui está a boa notícia, tem um pouco de boas notícias também. Provavelmente essa coisa toda durou talvez uns 10 minutos, e então eu tive uma conversa comigo mesma e superei e fiquei bem. Esperei pacificamente. Agora, anos atrás, esses 10 minutos teriam sido até eu entrar no avião e chegar onde eu queria ir e tudo funcionasse da maneira que eu queria que funcionasse. Então, ainda tenho um probleminha com isso. Eu tenho notado ultimamente que eu digo, sabe, eu sou impaciente, essa é a minha maior fraqueza. Bem, o que eu preciso fazer é acreditar que sou paciente. Enquanto ainda estou sendo impaciente. Agora, sei que isso vai parecer loucura, mas apenas ouça. Creia, porque eu sou paciente. Somos duas pessoas. Cada um de nós vive como a outra pessoa louca. Temos um espírito nascido de novo que quer fazer a coisa certa, e então temos essa carne louca para a qual nós temos que continuar morrendo. Colossenses na Amplificada diz matia. E você diz, como faço isso? Não a alimente. Você pode matar qualquer coisa simplesmente não alimentando. Bem, nós alimentamos a carne quando cedemos a ela. Quando nós deixamos que ela passe fome e vamos em frente e andamos no espírito, um pouco dela morre. Estão comigo? Ok. Quando eu estava tentando aprender a ser uma esposa submissa, o que não foi nada fácil, eu tinha sido abusada por homens por toda a minha vida e eu disse a mim mesma, nenhum homem vai dizer-me o que fazer. Bem, é melhor você esperar um pouco. E então eu fui para a Bíblia e eu descobri que a mulher deve se adaptar. Adaptar. Eu nem conhecia essa palavra. Adapte-se ao seu marido. Adore a ele. Respeite a ele. Subi e eu fiquei. E eu vou te dizer a verdade, quando eu descobri sobre essa coisa de não alimentar a carne se eu quisesse que ela morresse. Você sabia que você pode ter uma dor real em sua carne? Quero dizer, não é como uma dor física, mas é Bem, talvez seja, sabe?
Mas você fica assim, Deus. E parecia que Deus estava sempre trabalhando em mim e sempre me mostrando que estava errado comigo, e eu sentia que Ele não estava fazendo nada com o Dave. Alguém aqui me entende? Porque sempre sou eu. É sempre sou eu que está errada, sempre tenho que pedir desculpa, sempre sou eu. E Deus estava lidando comigo muito duramente sobre algo uma vez. Tinha a ver com algo sobre David, ser mais gentil, ser mais doce, algo assim, eu não me lembro bem. E então, e sabe, eu pensei, ele tem alguns pontos que poderia evoluir um pouco mais também. E então, finalmente, eu perguntei para ele: Deus está tratando com você sobre algo? Ele olhou para mim, pensou por um minuto e ele disse assim: não, acho que não. E então, nós dizemos coisas como: Deus está me matando. E é exatamente isso que Ele está fazendo. Ele está matando a sua carne. Enquanto isso está acontecendo, você deve alimentar seu espírito com a palavra de Deus. Vamos lá. Porque aquilo que você alimentar é aquilo que será mais forte. Hoje eu quero falar com você sobre o poder da contenção, que, na verdade, é o domínio próprio. Pensei em pôr um nome mais agradável nisso, só para tornar um pouco mais convidativo. Agora, vou contar uma história. Quando comecei a ser mais séria com Deus, eu ainda fumava cigarros. Eu fumei durante, eu não sei, uns 20, 25 anos ou algo assim. E naquela época, os 3 grandes pecados dos cristãos eram beber, fumar e falar palavrão. Eram esses. Bem, a Bíblia não diz nada sobre fumar, também não diz que isto é bom, que é uma coisa boa a se fazer, mas fala várias vezes de coisas sobre a gula, mas não diz nada sobre fumar. Bem, vamos deixar isso para lá. E ela diz para não usarmos linguagem grosseira. Diz para não se embriagar com vinho. Mas eram esses: beber, falar palavrão e fumar. Então, eu realmente sentia que eu precisava parar de fumar e eu sempre disse. Todos digam, ela disse. Eu disse por anos, eu nunca conseguirei parar de fumar. Bem, quanto mais você diz algo, então mais você se convence de que não pode fazer aquilo. Quanto mais você diz não consigo, mais você não consegue. E quanto mais você diz eu consigo, mais você consegue. Então eu dizia, eu sempre fui uma adolescente fofa. Isso significa que eu estava um pouco acima do peso, bem gordinha. E então eu sempre dizia, se eu parar de fumar, eu vou ganhar peso. Se eu parar de fumar, vou ganhar peso. Eu nunca conseguirei parar de fumar. Então, toda vez que eu tentava parar de fumar, eu não conseguia. Durava talvez algumas horas, e então, quando alguma coisa me pressionava, eu ia correndo para o cigarro. E, claro, o Dave, ele falou: bem, Deus, eu vou fumar até que você tire o desejo de mim. No dia seguinte, ele se levantou e nunca mais fumou. E eu fiquei... Eu disse a Deus uma vez: por quê? Você é tão rigoroso comigo. Eu conheço um monte de pessoas que também são crentes e elas fazem tantas coisas que você não me permite fazer, Deus. Mas ele disse: veja, você me pediu muito, você quer ou não quer?
Então eu não posso estar aqui em cima, na TV, em todo mundo, em 100 idiomas e tudo isso parece bom para se falar, eu sou isso, eu sou aquilo e blá, 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 blá. Mas eu tenho que me manter no caminho estreito. E fora do caminho largo, que leva à destruição. E isso significa que com o melhor da minha capacidade para onde estou em meu crescimento espiritual agora, eu tenho que me submeter a Deus para que o diabo não possa controlar a minha vida. Amém? Então eu realmente queria parar de fumar, mas estava tendo problemas. Bem, nós íamos no que era chamado de igreja carismática, eles tinham os dons do Espírito e estávamos animados e os cultos naquela época duravam 3, 4 horas, então eu saía e eu saía bem no meio do culto, me deitava lá no carro e fumava um cigarro. Eu não sei o que as pessoas achavam, mas elas deviam achar que o carro estava pegando fogo, porque eu fazia isso. Bem, ninguém me ensinou o que estou ensinando a você. Eu tive que receber tudo isso de Deus. Então, fique feliz que isto esteja sendo entregue a você, porque eu tive que sofrer para tê-lo. Amém? Então, ninguém me ensinou essas coisas sobre o poder da confissão. Mas foi Deus. E então eu comecei a dirigir pela estrada da noite a caminho do trabalho para casa, sabe? E fumando um cigarro, dizendo: eu não fumo. Os cigarros fedem, eles me fazem feder. São um péssimo testemunho e eu não fumo cigarros. Eu odeio fumar cigarros. E sabe que em 2 semanas eu parei? Agora, não estou tentando dar algum tipo de amuleto mágico aqui, mas eu estou lhe dizendo isso, que se você continuar acreditando, eu sou viciado nisso, eu sou viciado naquilo, eu tenho mau temperamento, eu não consigo evitar a raiva, eu sou isso, eu sou aquilo outro, você tem que fazer o contrário. O que você precisa fazer é, em vez de se concentrar nas coisas erradas que você faz, você foca nas coisas certas que deveria estar fazendo. Permita repetir. Em vez de você ficar meditando, eu sou impaciente, eu tenho mau temperamento, todos esses isso, aquilo, outro e mais aquilo, em vez de meditar sobre isso, você medita na palavra de Deus, o que a Bíblia diz em Josué 1:8. Medite na palavra de Deus dia e noite para que você possa guardá-la e praticá-la. É assim que a sua mente será renovada. E então você crê que você é quem Deus diz que você é e que você pode fazer o que Deus diz que você pode fazer. E então a próxima coisa que vai acontecer é que você vai conseguir fazer. Você crê que você já recebeu e assim você vai receber. O que diz a Bíblia seja para você assim como você crê. Ok, você concorda comigo ou acha que sou louca? Ok. Então, pare de dizer essas coisas ruins sobre você mesmo. Fale sobre quem você é no seu espírito. A Bíblia diz em Gálatas 5 que o espírito guerreia contra a carne e a carne guerreia contra o espírito. E eles são continuamente antagônicos e opostos um ao outro. Então, nós podemos querer fazer a coisa e não querer fazer ao mesmo tempo, sabe? Eu me exercito em casa e lá é muito mais fácil, porque tem um personal que vem à minha casa, ele coloca os equipamentos, traz os meus pesos, me diz o que fazer, ele coloca os pesos.
Agora, quando estou aqui, eu tenho que fazer tudo por mim mesma. Então, às vezes, quando eu estou longe de casa, eu não me exercito com a mesma frequência que em casa. E não foi ontem, mas antes de ontem, eu realmente sabia que eu precisava de caminhar alguns quilômetros, precisava me exercitar. Bem, eu continuei enrolando, eu queria me exercitar, eu não queria me exercitar. Eu queria caminhar, eu não queria caminhar. Já se sentiu assim? Sim? Paulo, ó miserável homem que sou, aquilo que quero fazer eu não consigo fazer, aquilo que eu não quero fazer, isso eu faço. Qual é o meu problema? Bem, o problema é que o seu espírito e a sua carne estão discutindo um com o outro. Mas, se você tiver apenas um pouquinho assim de informação espiritual, você não precisa de aconselhamento para saber qual é a coisa certa a se fazer. Amém? Você não precisa de uma profecia, uma palavra especial de Deus. Você não precisa ir ao seu conselheiro. Eu sabia que a coisa certa a fazer era andar e ir para a academia. Toda vez que você faz a coisa certa, então você se sente tão bem. Depois que termina, então um pouco mais da sua carne, ela perde um pouco da sua força. Então, toda vez que você faz isso, um pouco mais de sua carne perde a força e um pouco mais de sua carne perde a força. E então, em breve, aquilo não tem controle sobre você. Amém? Vocês entenderam? Certo. Agora, o que fez esta mensagem se acender em mim foi, na verdade, algo sobre Jesus. Hebreus 4, 15 e 16 diz: porque nós não temos um sumo sacerdote que seja incapaz de nos compreender e ter um sentimento compartilhado com nossas fraquezas e enfermidades. Então, graças a Deus, Jesus nos entende, porque Ele mesmo foi tentado em todos os sentidos, assim como nós, e ainda assim nunca pecou. Então, Ele passou por tudo aquilo que nós passamos, mas ainda assim Ele nunca cedeu a carne, Ele sempre fez a vontade do Pai. Ele é o nosso sumo sacerdote e é maravilhoso estar debaixo da nova aliança. Na antiga, o sumo sacerdote só podia entrar no Santo dos Santos uma vez por ano e tinha que entrar com sangue, e ele tinha que fazer os pecados dele, os pecados do povo serem não perdoados, mas cobertos. E assim eles nunca perdiam o sentimento de se sentirem culpados, porque o pecado estava lá apenas encoberto. Mas, nesta manhã eu li Hebreus 8, 9 e 10, novamente para me refrescar, e é tão lindo, porque Deus diz, nesta nova aliança que eu faço com você, eu vou perdoar os seus pecados, e eu vou esquecê-los, e eu não me lembrarei deles nunca mais. Ele não cobre os nossos pecados, Ele aniquila todos eles. É por isso que em Romanos diz que já não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Na verdade, se você observar tudo isso, Jesus não apenas tomou o nosso pecado naquela cruz, a Bíblia diz que Ele se tornou pecado. Oh, como isso deve ter sido horrível para Ele. Aquela maravilhosa coisa santa se tornar pecado. Eu nem consigo imaginar. Não posso imaginar. Então, quando Ele morreu, matou o pecado. E a Bíblia diz que o pecado não tem mais nenhum poder sobre nós. A menos que nós lhe demos poder, ok? Estão comigo? Deus nunca esperaria que fizéssemos algo se Ele não nos desse o poder para isso. Concordam comigo? Isso seria bobagem.
Seria tolice dizer: Joyce, ande em amor por seus inimigos, mas não vou lhe dar capacidade de fazer isso? Então, tudo aquilo que a Bíblia nos diz para fazer ou não fazer, nós podemos fazer. Mas sabe, o mundo nos deu todas essas, tudo agora é doença, sabe? Não é mais pecado, é uma doença. Isso é um encobertamento. É isso que nos dá uma desculpa para irmos em frente e continuar do mesmo jeito, porque agora temos uma doença, não é mais o pecado pelo qual precisamos nos arrepender? Romanos 6, 9. Pois sabemos, visto que Cristo ressuscitou dos mortos, que não pode morrer novamente. A morte não tem mais nenhum poder sobre ele. Quando ele morreu, nós morremos, então a morte não tem mais nenhum controle sobre nós também. E você já não terá mais que ter medo da morte, porque você jamais vai morrer. Você vai deixar de existir neste planeta, mas você é um ser eterno e você nunca vai morrer. Você apenas vai sair deste reino para um outro melhor, porque o viver é Cristo e o morrer é lucro. Amém? Ok, agora ouça, ele morreu para o pecado uma vez por todas, e a vida que ele a vive para Deus. Agora, o verso 11 vai apoiar aquilo que eu estou dizendo a você, sobre acreditar que você é livre. Então você consegue. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado. A palavra considerar significa pensar ou crer. Da mesma forma, creia que você está morto para o pecado, mas vivo para Deus em Cristo. Portanto, está ali porque se refere ao que nós acabamos de ler. Portanto, não permita que o pecado reine no seu corpo mortal e o faça obedecer aos seus maus desejos. Então, se eu estou entendendo isto direito, e eu não sou uma teóloga ou uma estudiosa do grego, mas também não sou burra, então me parece que isto está dizendo... Pesquisei a palavra considerar, significa contar a si mesmo, pensar, acreditar. Então, se ele diz para se considerar morto para o pecado, então eu preciso parar de me comportar como se o pecado fosse um enorme problema para mim e que eu não posso controlar a mim mesma? Porque eu estou morta para o pecado. Agora, o pecado não está morto. Ele ainda vai tentar nos irritar dia e noite, mas estamos mortos para ele. Não tem uma pessoa aqui, se você nasceu de novo, que queira pecar. Você não quer e você odeia quando você faz isso. E isso é porque você tem Deus vivendo dentro de você. Amém? Então, considere-se morto para o pecado, e mesmo se você pecar, quando você estiver bem lá no meio disso, diga: eu estou morto para isso. Então, arrependa-se, admita o que fez, peça a Deus perdão. Se precisar pedir perdão para alguém pelo que você fez, peça perdão por tudo que fez, mas ainda assim diga: estou morto para isso e eu não vou continuar fazendo isso, porque Jesus já me tornou livre. Oh, meu Deus, ainda tenho alguns minutos? E o que gerou esta mensagem foi que eu comecei a pensar em como deve ter sido difícil para Jesus controlar a si mesmo. Apenas pense em quando ele estava no deserto, naqueles 40 dias, e o diabo o estava provocando e ele estava jejuando e orando, e quando estava com muita fome, o diabo disse a ele, depois de ele ter jejuado por 40 dias, se você é o filho de Deus, o diabo, ele sempre ataca a nossa identidade.
Se você é o Filho de Deus, diga a essas pedras que se tornem pão. Bem, se fosse comigo, eu teria preparado um lanchinho, sabe? Talvez um não tão grande, mas só um lanchinho. Imediatamente Jesus disse: está escrito. E nós ainda não entendemos o quão poderoso isto é. Está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E então, isso se repetiu por mais umas 3 vezes. Eu não vou ler tudo isso, mas eu amo isto. Jesus, ou melhor, o diabo levou para o alto de uma montanha e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e todo o seu esplendor. Ele disse: tudo isso eu darei a você se você se curvar. A Bíblia Amplificada diz apenas uma vez. A mentira do só uma vez é se comprometer apenas um pouquinho. Só um pouquinho. Bem, todo mundo está fazendo isso. Deixe-me te perguntar, se eu abrisse um grande pacote de biscoitos de chocolate aqui e colocasse só uma pitadinha de cocô de cachorro neles, e te dissesse: coma um biscoito, você não vai sentir o gosto, é só um pouquinho de cocô, só um pouquinho. Sabe, todos seriam espertos o bastante para não comer os biscoitos. Então, por que somos tão burros? Sabe, é só um pouco, eles só falam o nome do Senhor em vão 4 vezes naquele programa. Ok, eu não vou entrar nisso, você não vai gostar. Ajuda-me, Jesus, só mais isso e vou encerrar. Quando ele estava no jardim do Getsemane, meu Deus e meu Pai, Jesus foi ao Monte das Oliveiras. Eu acho que você quer saber onde estou. Lucas 22:39. Jesus foi, como de costume, ao Monte das Oliveiras. Os discípulos o seguiram. E ele lhes disse: orem para que vocês não entrem em tentação. Pai, se possível, passe de mim esse cálice, no entanto, não se faça a minha vontade, mas a tua. E um anjo veio e o fortaleceu. Estando angustiado, orou mais fervorosamente, e seu suor se tornou como grandes gotas de sangue. Agora, estudei isso realmente pode acontecer, sabe? Mas isso só acontece quando uma pessoa está sob um tipo de estresse mais severo que possamos imaginar. Então, isto foi o quanto ele estava resistindo à tentação de não ir para aquela cruz. E vamos entender isso hoje, que Jesus foi para a cruz e morreu por nós, mas ele não queria ir. Eu acho que pensamos que ele não queria ir, mas mais do que ele não queria ir para a cruz, ele queria obedecer ao seu Pai. Então aqui está a conclusão. Você pode querer fazer a coisa errada, mas você quer obedecer a Deus mais do que você quer fazer a coisa errada. Eu não consigo evitar, fui tentado, isso é uma fraqueza para mim, sabe? Bem, eu só vou voltar aqui no ano que vem ou no outro, talvez. Ok, então se você... Bem, sabe quando os soldados chegaram para prendê-lo, Pedro rapidamente sacou sua espada e cortou a orelha de um cara? Ele deveria ser muito bom com a espada para acertar só uma orelha e nada mais. E Jesus disse: não. Não sei se ele consertou a orelha do moço, mas... Aqui está o que ele disse. Ele disse: você não sabe que se eu realmente quisesse, eu poderia chamar 6 legiões de anjos e meu Pai os enviaria imediatamente? São 72.000 anjos. Então ele está dizendo: eu não tenho que fazer isso?
Deus não vai ficar bravo comigo se eu não fizer? Mas Ele me pediu para fazer isso. E me surpreendeu muito quando eu vi isso, sabe? E em Mateus diz que por 2 vezes ele pediu a Deus para passar o cálice. Em Mateus fala que por 3 vezes ele foi e disse: Pai, se você puder passar este cálice de mim, no entanto, que seja feita a tua vontade, não a minha. Então, acho que o que eu estou pedindo aqui hoje, bem, acho que não sei o que estou pedindo. Jesus fez uma coisa muito perigosa. Ele morreu na cruz, mas não é disso que estou falando. Ele foi ao inferno, tomou de Satanás as chaves da morte e do inferno, não é disso que estou falando. Ressuscitou dos mortos, levou seu sangue ao Santo dos Santos celestial e colocou no propiciatório. Ele voltou. Ele se revelou aos seus discípulos e a alguns dos outros crentes por 40 dias. Não há nada que diga que ele tenha se revelado ao incrédulo. Depois, ele se foi. Bem, eu acho que essa é a coisa mais perigosa que ele poderia fazer. E sabe por quê? Ele deixou a obra conosco. Ele disse: ok, eu vou lhes enviar o Espírito Santo, seu ajudador, seu fortalecedor, seu intercessor, e vocês são agora os meus representantes pessoais, fazendo um apelo ao mundo por mim. Ele deixou isso para nós, para terminar o que ele começou. Que perigoso! E simplesmente se foi. E ele disse: eu voltarei, mas ele não disse quando. Então o que temos que fazer? Nós temos um trabalho a ser feito. E eu espero que você não tenha sido um dos 188 mil que olharam para a postagem que dizia: sente-se, não faça nada. Porque isso é absolutamente 100% do que Deus não quer que nenhum de nós aqui faça. Todos temos dons, todos temos talentos, todos temos habilidades, então nós precisamos de usar todos eles no reino. Vamos lá, louvem a Deus. The sun, where the seagulls fly. Feel the rhythm, feel the flow, the ocean secrets, let them show. In every wave there's a story to tell, a dance of the sea where the spirits dwell. Oceans roll, we're riding the tide, with the wind in our hair and the world open wide. From the shore to the deep, we're wild and free, dancing with the wave in harmony. Golden sands beneath our toes, in the blue where the warm wind blows. Every crash of the wave, a melody. The ocean's voice sings its harmony. Feel the rhythm, feel the flow, the ocean secrets, let them show. In every wave there's a
story to tell, a dance of the sea where the spirits dwell. Oceans roar, we're riding the tide, with the wind in our hair and the world open wide. From the shore to the deep, we're wild and free, dancing with the wave in harmony. Underneath the stars, the moonlight shines. We sail with the current where the sea aligns. The rhythm of the ocean forever.